Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Vamos falar de Arboleda, vamos falar de Natan, do possível, fim do limite de estrangeiros já para o Campeonato Brasileiro, para as próximas competições da CBF, das competições nacionais. Para quem não sabe, nas competições da Conmebol, se eu não estiver enganado, não tem esse limite. Então, se por exemplo, temos 8 estrangeiros no elenco, poderíamos utilizar 8, Uma pena, Ferrarese está machucado, então seriam 7. Poderíamos utilizar 7, enfim. Na Sul-Americana ou na Libertadores, nas competições da Conmebol. Já nas competições nacionais não podemos. Vamos falar disso, desse possível fim, encabeçado pelo São Paulo, inclusive. Mas antes, rapaziada, eu só quero deixar um recado aqui. Alguns de vocês vivem me mandando ou nas outras redes sociais, ou aqui nos comentários dos vídeos, das lives, pra eu falar no chat também das lives também. A gente fez uma live anteontem. Obrigado a todo mundo que compareceu. A gente tá retomando com as lives normalmente aqui no canal. Vai ter o pré e o pós-jogo de São Paulo e Santo André também. E vocês têm me falado de Luiz Araújo, de Lucas Moura. Pô, será que o Lucas volta ou não volta? Vai ficar na Europa? O Luiz Araújo? Gente, eu só vou falar de Lucas Moura e Luiz Araújo quando eu tiver algo para falar de Lucas Moura e Luiz Araújo. Não adianta eu abrir aqui um vídeo para vocês, fazer uma capa maravilhosa, porque eu conseguiria fazer essa capa maravilhosa, bem clickbaitável para vocês clicarem no vídeo e eu só decepcionar vocês ou enganar vocês. Esse canal não precisa disso, esse canal não foi feito para isso. E no dia que sair notícia, no dia que tiver o que a gente conversar de Lucas, como teve no passado, ele dando entrevistas, ele falando sobre o São Paulo, o final do contrato ou não dele com o Tottenham, já demos todas essas notícias aqui envolvendo o São Paulo. Eu não vou ficar aqui fazendo um plantão diário sobre a carreira do Lucas. O Crystal Palace fez uma oferta. O Everton da Inglaterra fez uma oferta. O Sevilha da Espanha tá de olho. O Mourinho gosta dele e pode levar ele para Roma. Isso aqui não é o Lucas Moura em pauta, é o tricolor em pauta. É para falar do São Paulo aqui, a gente até estende para futebol, mas eu não vou ficar em cima do Lucas como se ele fosse voltar, porque até agora o que a gente tem é que o São Paulo se posiciona da seguinte maneira: se for voltar para o Brasil, liga para nós antes. O que eu tenho para falar para vocês sobre o Lucas Moura é isso. Se ele tiver intenção de voltar ao Brasil, ele vai ligar para o São Paulo. Isso é uma coisa que ele e o São Paulo já conversaram. E sobre o Luiz Araújo, eu vi que tem um possível interesse do Palmeiras. Só que o Luiz Araújo é titular do time dele da Major League Soccer, acho que é líder de dribles da liga, ganha um ótimo salário lá, mais de R$1 milhão, se eu não estiver enganado. Dá pra ver lá que a MLS tem certinho lá o salário de cada jogador. Então assim, não tenho o que eu falar pra vocês de Lucas Moura e Luiz Araújo. Quando tiver notícia envolvendo esses dois atletas ex-São Paulinos, made in Cotia, sobre um possível retorno deles, ou do Casemiro, ou qualquer um, eu trago aqui para vocês. Fechou, rapaziada? Então, já não esquece de deixar o seu like, deixar o seu gostei pela minha sinceridade aqui pra vocês, tá? Se você é novo no canal, se inscreve. Esse canal não foi feito pra enganar trouxa, pra enganar bobo, pra vocês clicarem e eu decepcionar vocês, tá? Rapaziada, vamos começar com a notícia mais preocupante, que é com relação ao Arboleda. Ele teve uma tendinite no joelho direito que quase tirou ele do jogo contra o Corinthians, do qual ele foi titular, jogou os 90 minutos, não se queixou de qualquer problema, mas ele não treinou ontem. E só uma coisa que eu esqueci de falar, eu esqueci de mencionar com vocês aqui. Os caras perderam um clássico pro Corinthians em casa diante de 55 mil pessoas no Morumbi e ganharam 2 dias de folga. Ganharam a segunda e a terça-feira de folga, beleza? Ruim ao torcedor, E o Rogério não vai reclamar de que não tem semana cheia pra trabalhar, não tem da segunda a sexta pra treinar esses caras, não tem a semana toda pra treinar esses caras. A comissão técnica vai lá e dá 2 dias de folga. Parabéns aos envolvidos. Depois de perder um clássico. Se tivesse ganhado um clássico, a gente não ia ter o menor problema. Mas perder um clássico em casa pra para 55 mil pessoas no Morumbi, pelo amor de Deus, A gente que é antiquado, depois youtuber que é chato, Mas a gente que é chato, A gente deu folga pros nossos nobres guerreiros. O Arboleda sentiu esse probleminha numa tendinite no joelho direito. Ao que tudo indica, ele tá apto, tá tudo bem com ele, mas preocupa. Vão examinar melhor, vão ver se ele vai sentir alguma coisa no treino de hoje, dessa sexta-feira. Se ele sentir alguma coisa, muito provavelmente ele será poupado e a dupla de zaga deve ser Beraldo e Alan Franco. Dupla essa que jogou inclusive contra a Portuguesa e ao meu ver foi muito bem, mas lembrando que era a Portuguesa, que vai ficar ali, brigar para se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista, vai tentar se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista, não vai almejar talvez uma quartas de final, talvez
no caso da Portuguesa. Então, eles se destacaram, mas contra uma equipe bastante frágil, uma equipe com pouco poder ofensivo, que era a Portuguesa. Mas que eu gostei, eu achei interessante, tanto o Beraldo quanto o Alan Franco. Acho que o Beraldo pode até ser testado aí, dar um descanso para Arboleda e abrir mais uma vaga de estrangeiro para quem sabe o Neves, quem sabe o Galopo. Eu, por mim, improvisava o Jandrei no lugar do Orejuela, colocava um Cone, colocava o Gandula, colocava o Severino, que faz o Santo Paulo lá, o mascote do São Paulo, podia estar no lugar do Orejuela também, sem o menor problema. Esse cara eu perdoo o Rogério Ceni improvisar, o problema é o Rogério improvisar na hora que não pode. E falando nesse limite de estrangeiros, a CBF parece estar convocando uma reunião, está colocando, né, parafraseando com o nome do nosso querido canal aqui, do meu querido canal, está colocando em pauta o fim do limite de estrangeiros ou, quem sabe, aumentar o limite de estrangeiros. A primeiro momento, na verdade, aumentar o limite de estrangeiros, esse negócio de extinguir o limite de estrangeiros está mais para frente. Isso aí é uma pauta futura. A primeiro momento, eles querem ver se muda de 5 para 7 estrangeiros nas competições nacionais. Copa do Brasil, os campeonatos estaduais, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil, que acabou de ser disputada por Flamengo e Palmeiras, né, nas competições nacionais no geral. E isso foi encabeçado pelo pedido do São Paulo, uma solicitação feita pelo São Paulo. Olha, vamos aumentar isso aqui, vamos acabar com o limite de estrangeiros, para aumentar o nível do nosso campeonato, a gente poder contratar mais jogadores da América do Sul, até porque o São Paulo, acho que é o único time hoje no Brasil que tem mais do que o limite permite, né, que o limite são 5 atletas estrangeiros e o São Paulo possui 8, um deles está lesionado, que é o Ferrarese, e o outro é o Orejuela. O outro é o Orejuela que eu não utilizaria, né, fez esse asterisco, esse parênteses aí para vocês. E muito provavelmente isso pode ser aprovado, porque, por exemplo, times como Palmeiras, como Flamengo, que tem um poderio financeiro maior, sabe que vai poder chegar num River Plate, vai poder chegar num Boca Juniors, vai poder chegar num time da Colômbia, do Uruguai, quem quer que seja, e contratar o jogador que for, que o limite vai ser maior. Isso para os times que têm um poderio financeiro elevado é muito interessante. E para os times menores, pasmem, também. Porque muitas das vezes um time que está na Série B do Brasileirão tem um poderio financeiro maior do que um time que está na primeira divisão da Colômbia, da primeira divisão do Uruguai. E às vezes pode até fazer uma contratação ali, pegar um pacotão de jogadores, achar um cara como o Independiente Del Valle, achou aquele Lautaro Dias, os caras foram na Série B da Argentina, encontraram aquele jogador. Eu acredito que esse limite de estrangeiros vai elevar o nível tanto do campeonato nacional da primeira como da segunda divisão, acho que de todas. Acredito que todos os campeonatos de sucesso no mundo não tenham esse limite de estrangeiro. O campeonato inglês não tem, o campeonato espanhol não tem, o campeonato italiano eu acho que tem, mas aí se o cara tiver passaporte italiano não tem problema, aí vai depender desse negócio de dupla cidadania, não sei como funciona o campeonato alemão, mas eu por mim não teria isso. Eu sei que muita gente às vezes é conservadora nesse sentido e vai pensar, pô, Celso, será que não é ruim pra gente parar de revelar jogador? Eu recebi alguns comentários assim e é um ponto a ser considerado. Será que a gente não vai deixar de revelar atletas, esse tipo de coisa? Eu acredito que não. Hoje, mesmo com todo mundo falando que o nível do Brasileirão é isso, o nível dos jogadores brasileiros é aquilo, o Brasil é o país que mais exporta jogador no mundo. Não sei se é o país que mais ama futebol no mundo, mas com certeza é o país que mais fabrica jogador de futebol. Se vocês forem pegar os números, por exemplo, na Champions League, a nacionalidade de atletas que mais disputa, se eu não me engano, a primeira é francês e a segunda é brasileiro. E a gente nem ficamos na Europa, nós nem disputamos a Champions League, senão, né, obviamente que esse número iria ser muito maior, mas nós nem disputamos a Champions. E o maior número de atletas por nacionalidade, um dos maiores é brasileiro. Entendem o que eu quero dizer? A gente perde ali, talvez, acho que para a França, posso estar equivocado, ou a Argentina também está nesse bolinho, a gente até comentou disso numa live recentemente. Então, galera, a gente não vai parar de exportar jogador por aumentar ou extinguir o limite de estrangeiro. Isso eu acho que vai aumentar, inclusive, o nível dos nossos campeonatos. Que agora, por exemplo, um time que está na Série B vai poder contratar, sei lá, um pacotão de jogador do Campeonato Uruguaio que se destacou, e aí vai aumentar o nível das competições. Você vai poder, não só da América do Sul, quem sabe a gente começa a olhar o mercado africano como a Inglaterra, como a França já olha, como a Itália já olha, eles já olham o mercado africano, pô, tem jogadores interessantes aqui, eles vivem encontrando jogadores lá e o Brasil praticamente não faz isso. Porque geralmente aqui cada time tem o quê? 2 argentinos, né? Na primeira divisão, por exemplo, às vezes tem 1 ou 2 argentinos, um paraguaio, um colombiano. A gente pode começar a fazer esses testes, trazer jogador da Nigéria, da Costa do Marfim. Enfim, tentar coisas diferentes que a gente não vê no nosso futebol atualmente, tá? Isso pra mim eu vejo com bons olhos. Rapaziada, outra notícia que eu tenho que trazer pra vocês é com relação ao lateral direito Natan, que tá emprestado no Coritiba. Tá emprestado ao Coritiba desde o ano passado e o empréstimo dele vence em abril. E o custo pro Coritiba ficar com o Natan
é US$ 1 milhão, algo na casa de 5 milhões e alguma coisinha de reais, 5 milhões e 100, 5 milhões e 200 mil reais, algo assim. E o São Paulo quer ele de volta e tá tentando conversar com o Coritiba e ver se repassa outro jogador, porque, né, a água bateu no bumbum. O Moreira se machucou, o Rafinha se machucou, o Igor Vinícius, que é o titular absoluto da posição, se machucou, e nós fomos obrigados a utilizar o Orejuela contra a Portuguesa, que foi muito ruim, e contra o Corinthians, que foi um desastre. Não tinha outro jogador a não ser esses três para esse início de ano: Igor Vinícius, Rafinha e Orejuela. Tudo bem, nós demos um azar dos nossos dois laterais direitos principais, né, os dois primeiros laterais direitos se machucarem. Concordo, tivemos um pouquinho de azar, mas na teoria não era pro Natan estar aí. Não era para ele estar aí com o elenco? O Natan já não foi bem na copinha do ano passado? Se eu não me engano, o Natan tem apenas 45 minutos jogados contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista do ano passado e não jogou mais. O Rogério tem uma preferência pelo Moreira e acho até o Moreira mais talentoso que o Natan, mas o Natan demonstrou uma ótima qualidade no jogo físico, um ótimo vigor físico para ir, para voltar também. Seria um cara para estar aí, para ser uma opção. Tudo bem que parece que o jogador tinha pedido mesmo para ser emprestado, para tentar jogar em outro lugar, ele não queria ser acho que o quarto ou o terceiro lateral, alguma coisa assim. Acho que o quarto lateral ele não queria ser. E acho que até que o jogador tem direito de pedir um empréstimo. Só que o São Paulo ir lá e colocar um preço fixado no empréstimo, pra mim é uma burrice. Se é um atleta jovem, se é um atleta que pode trazer qualidade técnica ou mais dinheiro no futuro pro São Paulo, não tinha por que fazer esse negócio com preço fixado. Podia deixar ele lá emprestado pro Coritiba, só que sem estipular preço. Sem estipular qualquer preço que o Coritiba, com todo respeito ao Coritiba, por mais que não esteja mergulhado, nadando em grana, 5 milhões de reais para clube grande, para clube de Série A, não é um altíssimo investimento. Talvez o Coritiba conseguisse fazer esse negócio até com certa facilidade. Alguns anos atrás a gente estipulou, acho que 7 milhões de reais no Rogério Neymar do Nordeste pro Sport. O Sport foi lá e comprou. Sendo que o treinador da época, que era o Bausa, não queria, outro treinador poderia querer. Então, pra mim, foi um pouquinho de burrice esse negócio. Não o fato de emprestar o atleta, mas deixar com preço fixado. Aí vocês vão falar, pô, Celso, mas e se nenhum time aceitasse sem preço fixado? Cara, alguém ia ter que aceitar. Ó, você quer um lateral direito aqui, a gente paga parte do salário, a gente paga os vencimentos, porque atleta da base não vai ser uma coisa pesada pro clube, mas a gente precisa que ele evolua, não que ele seja dado de graça pra alguém, como foi aí recentemente o Luizão, o Lucas Perry. O Marquinhos a gente ainda beliscou um pouquinho de dinheiro, mas tá bem explícito que todo jogador que o São Paulo revela nos últimos anos tá mal amarrado com o próprio clube, ou tá na mão do empresário, ou tá na mão do jogador, e o São Paulo que se lasque, né? Um ou outro tá bem amarradinho, mas o São Paulo tá sambando, tá tentando negociar de alguma forma aí com o Coxa, repassar outros atletas por empréstimo, repassar outros caras da base, jogadores da base que já estão no elenco profissional, não sei quem eles vão emprestar. Eu espero de coração que eles não emprestem nem o Rodriguinho e nem o Thales Costa, que pra mim podem render muito ainda. Esses dois não. Qualquer um, menos esses dois. Coloca aí também nos comentários quais jogadores você não quer que o São Paulo empreste pro Coritiba, porque vocês acham que vai ser útil nessa temporada de 2023. Bom, rapaziada, foi isso. Espero que eles consigam trazer o Natan de volta o quanto antes, se possível, já para jogar no final de semana contra o Santo André ou o restante desse Campeonato Paulista também. Tamo junto. Boa sexta pra vocês, né? Sextou, rapaziada. Eu meti um carioquês aqui. Sextou, mané. Sextou pra vocês, rapaziada. Tamo junto. E hoje tem live. Aguardo vocês às 18h30. É nóis, rapaziada. E eu fui.